Tudo jóia com vocês? Professora Fabrícia aqui no Ideal com Clínica Médica, tá? Então hoje a gente vai aprender um pouco aí sobre exame físico. Depois a gente vai começar a abordar aí as principais doenças de cada sistema do nosso corpo. Vem comigo. Exame físico. Então, clínica médica então é dividido, né, entre exame físico, as doenças por sistemas, tá? Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. A gente vai estar aí dando uma pincelada no exame físico, né? Qual a importância desse exame, né? A gente vai estar destacando também quais são as principais aí, né, questões cobradas em prova sobre o exame físico. A gente vai ver, né, também qual a sua importância, como é feito, tá bom? Esse exame físico. Depois a gente vai estar falando sobre as doenças de cada sistema e a gente vai estar destacando também o que o concurso, né, ele pede, tá bom? Mais, né, o que costuma cair mais. Eu sempre falo para o aluno, estude tudo, tá? Mas durante os slides aí vocês vão ver uma estrelinha, tá bom? Brilhante. E aí, quando tiver essa estrelinha, eu vou chamar a sua atenção e vou falar para você, olha, dá um foco maior nisso daqui, tá? Porque a banca, ela costuma cobrar. Tá joia? Depois a gente vai ter um bloco só sobre diabetes mellitus e outros blocos somente sobre hipertensão arterial sistêmica. Ah, mas aí a gente pode falar, né, que a hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, é uma doença do sistema cardiovascular e a diabetes mellitus é uma doença do sistema endócrino, sim, né? Mas a gente está separando, né, esses dois por serem duas doenças aí, né, bastante conhecidas e que acomete bastante aí a nossa população, tá bom? Então vem comigo e vamos começar aí a nossa matéria. O que a gente estuda, então, dentro do exame físico, né? A gente vai fazer aí uma avaliação geral desse paciente, né? A gente vai olhar para ele, a gente vai ver como ele chegou, né? A gente vai estar olhando ele aí, já vou adiantando, né? Na ordem céfalo-caudal, quer dizer, a gente vai começar pela cabeça e vai terminar nos pés. A gente vai estar avaliando a pele desse paciente também. Como está a pele desse paciente? Está íntegra? Tem alguma lesão? Tem alguma queimadura? Né? Então, como está aí essa integridade da pele, como ela está se apresentando, como está a coloração dela, tá bom? A gente também vai falar um pouquinho aí sobre o exame físico neurológico e mental. A banca, ela gosta de cobrar muito, né? A escala de coma de Glasgow, que de um tempo para cá teve, né, atualização com a reação das pupilas, né? A gente também vai falar um pouquinho, né, aí, a gente vai estudar o exame da cabeça e do pescoço. A gente também vai fazer um exame físico torácico, né, cardiopulmonar. A gente vai ver algumas alterações respiratórias e de pulso também, que cai também bastante em prova, tá bom? A gente vai ver o exame físico abdominal, que ele tem uma ordem diferente aí dos outros sistemas, né, para estar fazendo esse exame físico. E a gente aí também vai falar um pouco sobre as tríades e síndromes, perdão. Tá? Tríade, o que seria uma tríade? É um conjunto, né, de 3 sintomas que vão caracterizar aí uma doença, não são aqueles sintomas que mais se destacam, né? E a gente vai estar falando nisso também aí durante as nossas aulas de clínica médica, tá bom? Cuidados gerais aí no exame físico, a gente vai ver a coleta de dados, né? No caso é a nossa anamnese. A gente vai fazer o que nessa primeira etapa aí do processo de enfermagem? A gente vai estar conversando com o nosso paciente. A gente vai querer saber, né, de onde ele veio, o que causou essa doença, né, o que está causando esses sintomas, aliás, como que foi o contexto que aconteceu, né, esses sintomas, há quanto tempo ele está sentindo, né. Então aí a gente começa a fazer uma entrevista com ele, a gente começa a conversar com ele, a gente começa já ali criar aquela relação entre profissional e paciente, né, para poder estar garantindo a confiança desse paciente, tá bom? Então a gente ali vai estar colhendo esses dados a primeiro momento, o que a gente chama de anamnese. Depois a gente vai fazer um exame físico completo, tá? Perdão, a gente vai fazer um exame físico do paciente. Quero chamar a sua atenção aqui, tá vendo? Eu já coloquei uma estrelinha. A gente não tem o costume de fazer o exame físico completo no paciente, tá? Não é rotina. A gente vai dar foco aonde ele está sentindo a dor, aonde ele está fazendo a queixa dele. Então, se ele tiver com uma dor abdominal, por exemplo, a gente vai realizar o exame físico na região abdominal. Se ele tiver com dor, né,
aí na região torácica, a gente vai estar fazendo um exame físico aí do nosso tórax e aí assim por diante, e assim por diante, tá bom? Então, quero chamar a sua atenção aqui, é algo que tem caído aí nas provas, né, nos nossos concursos, tá? Então, a gente não tem esse costume, essa rotina de fazer um exame físico completo, tá bom? A gente vai seguir a sequência céfalo-caudal, conforme a gente já conversou. A gente vai aí fazer uma comunicação efetiva com esse paciente. E aí também tem uma estrelinha, e eu quero chamar a sua atenção, porque aqui a gente tem que saber a diferença de sinais para sintomas, tá bom? Então, assim, não é a mesma coisa. E o que seria sinais? O que seria sintomas, né? Sintoma é tudo aquilo que o paciente ele fala que ele está sentindo, mas eu não tenho como comprovar, ou então eu não tenho como saber se realmente é verdade, tá bom? E sinal é tudo aquilo que eu consigo comprovar, tá? Então, por exemplo, o paciente, ele chega pra gente falando que tá com febre, a temperatura tá alterada. Ele chega aqui pra gente, né, falando que tá com uma dor de cabeça, né? Falando que tá com uma dor, por exemplo, na parte das costas, né, no dorso. Aí. Então, eu vou fazer o quê? Alguns exames e vou tentar comprovar aquilo que ele está falando. Dor de cabeça? Eu posso até avaliar o nível de dor dele pela escala de EVA, né? Que ele vai ali pela face dele, eu consigo ver se ele está com uma face mais fechada, se ele está com uma face mais alegre, né? E aí eu consigo aí talvez ver se ele está com algum desconforto, né? Temperatura, eu posso estar colocando aí o termômetro nele, né? E ver realmente, e a temperatura está acima de 37,8, tá? 38, tá 39, então realmente eu consigo comprovar que ele tá aí com essa temperatura alterada. Então, quando eu comprovo, ela passa de ser um sintoma e vai ser um sinal. Então, sinal é tudo aquilo que eu consigo, né, comprovar através de um exame, através, né, de um sinal, por exemplo, né? Como assim? Ah, o paciente ele está reclamando de edema no membro inferior. Eu vou lá e faço o sinal de Godet, né? Que é o sinal do cacifo, por exemplo. E aí eu vejo, realmente, ele está com edema, tá? Então, sinal é tudo aquilo que eu consigo comprovar e sintoma é tudo aquilo que o paciente, ele está relatando que ele está sentindo, tá bom? Eu também vou promover aí nesse paciente, né? Para esse paciente, uma privacidade e ambiente iluminado e calmo, né? Quer dizer, você vai fazer aí uma prova prática, por exemplo, né, do seu concurso, porque alguns concursos, além da prova teórica, né, a gente também tem a prova prática. E aí você vai, né, garantir para esse paciente uma privacidade, um ambiente calmo, né, não turbulento, tá bom? Para ele. E aí, eu também quero já falar da biossegurança, que é o próximo item aí do nosso slide. Vou usar os EPIs adequados, né? Eu vou promover um ambiente limpo para o meu paciente, né? Eu vou manter esse contato com ele usando o EPI, então, para poder me resguardar e resguardar também esse paciente, tá bom? Eu vou estar usando aí equipamentos e materiais adequados para esse exame físico, o estetoscópio, o oftalmoscópio, o martelo de reflexo, por exemplo, né? Se eu quero ver algum reflexo neurológico, a gente usa esse martelo, tá bom? Aí também eu posso estar usando, né, o Potter, né, se a gente pegar aí uma grande referência dos concursos, né, uma bibliografia preconizada, o Potter. O Potter, ele gosta, né, de estar fazendo esse exame físico bem detalhadinho. Então, aí, o que eu vou fazer? Sinais vitais. Então, o que eu vou precisar? Qual vai ser o material que eu vou utilizar, né? Eu vou precisar de um termômetro, eu vou precisar de um relógio, eu vou precisar do estetoscópio, do esfigmomanômetro, né? E por aí vai, tá bom? Então, dependendo do meu exame físico, tá? Eu vou separar o meu material adequado aí, o meu equipamento adequado, tá joia? Se eu for fazer um exame, por exemplo, citopatológico, né? Então, eu vou precisar o quê? Do espéculo, né? Eu vou precisar da lâmina, eu vou precisar da espátula de aire e por aí vai, tá bom? Eu quero chamar a sua atenção aqui agora, tá? Sobre o exame físico. Então, como a gente estava falando, né? O exame físico, ele tem
um passo a passo a ser feito, uma ordem para ser feita, tá? E aí eu quero chamar a sua atenção porque isso cai bastante em concurso. Então, a ordem aí, né, do nosso exame físico seria primeiro a inspeção, tá? O segundo passo, a palpação. O terceiro passo, a percussão. E o quarto e último passo seria a ausculta. Opa! O que seria a inspeção, então? É quando eu vou olhar o meu paciente, tá? Se o meu paciente ele tá com um desconforto abdominal, por exemplo, eu vou pedir para ele, né, subir a roupinha dele, poder expor somente a parte do abdômen e vou olhar. O que tem de diferente ali naquele abdômen? Tá muito inchado? Tá mais edemaciado de um lado do que do outro? Como tá o formato desse abdômen? Tá globoso demais? Não está, né? Como que tá aí a temperatura, por exemplo, desse abdômen? Sim, na inspeção a gente também pode usar o tato. E aí eu coloco a mão, eu só encosto e vejo, será que a temperatura tá mais elevada? A temperatura ela tá mais baixa, tá? E aí eu olho como é que tá essa pele desse abdômen, qual é, né, a característica dessa pele no momento do abdômen, tá? E depois de feito isso, eu vou para a segunda etapa aí do nosso exame físico, que seria o que? A palpação. Eu começo a colocar a mão, eu começo a palpar mesmo o abdômen desse paciente, eu começo a apertar, tá bom? O que? Vendo se tem alguma víscera, vendo se tem algum órgão que está como? Aumentado, está diminuído. Sim, alguns órgãos, né, algumas vísceras a gente consegue sentir. Como assim, professora? Né? Se você colocar a mão bem aqui, embaixo da costela, né, quando termina a costela e você apertar, você consegue, né, palpar aí o fígado, por exemplo. E ali você consegue sentir, né, uma maciez e dizer em certos casos, essa víscera, né, ela pode estar o quê? Aumentada, ela pode estar inchada. E aí a gente consegue identificar o que? Palpando. Vou ver se tem a presença de algum tumor, por exemplo, né? De alguma massa aqui dentro, tá? E aí a gente vai para a terceira parte aí do nosso exame físico, que seria a percussão. O que é a percussão? É quando eu vou escutar o que? Os sons que estão aonde? No meu abdômen. Tá maciço? Tá timpânico, né? Tem um excesso de gases, por exemplo, no cólon ascendente, onde não deveria ter, né? Então a gente começa a fazer a percussão, que é a parte do tato com o som. E ali eu consigo, né, saber também se tem um indício, né, de alguma patologia, de algo que não deveria estar. E aí a gente passa, né, por exemplo, para o último passo, né, que é a ausculta. A ausculta ela é feita com esteto, né, eu vou colocar no ouvido, tá? E vou o quê? Colocar o esteto aonde, né, eu quero auscultar, tá bom? E ali, dependendo do lugar, a gente vai auscultar os sons, né? Se eu estiver auscultando, fazendo uma ausculta pulmonar, por exemplo, eu consigo, né, auscultar a entrada e a saída desse ar, né? E se tiver cheio de secreção, por exemplo, a gente começa a ouvir, né, essa passagem do ar meio que obstruída, né? E aí a gente vai ter os sons crepitores, a gente vai ter os ruídos diferentes, né? Então, esses são os passos, tá, do nosso exame físico. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção, tá bom? É que no concurso eles cobram, né, esse passo a passo. Só que eu até dei o exemplo do abdômen. E aí, né, exatamente no abdômen, essa ordem, ela é diferente. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Por quê? Quando a gente vai auscultar, né, o abdômen, que seria essa última etapa, né, que a gente fez, eu quero ouvir os ruídos hidroaéreos, tá? Eu quero ouvir esses ruídos que são provenientes do peristaltismo, tanto aí do intestino, né, quanto do estômago. E aí o que acontece? Se eu faço uma palpação, né, nesse abdômen,
se eu faço uma percussão nesse abdômen, eu estou estimulando esse peristaltismo, tá? E aí, quando eu for fazer a minha ausculta, eu vou ter aí, provavelmente, uma alteração nesses ruídos, tá? Então, exatamente aqui na parte do abdômen, a gente vai seguir uma ordem diferente, tá bom? E é para isso que eu quero chamar a sua atenção, tá joia? Então, essa daqui seria para todos os sistemas, tá? Exceto abdômen, tá joia? E aqui eu vou te dar a ordem certinha, tá? Que você vai seguir aí para poder estar fazendo o exame físico no abdômen, que seria inspeção, tá? Então, esse exemplo que eu dei, né, fazendo aqui em mim, né, te mostrando como faz aí, a gente teria que seguir essa ordem de inspeção, tá? Ausculta, percussão e palpação, tá? Quando eu faço a ausculta primeiro, né, antes da palpação e da percussão, eu não tenho, né, um estímulo do peristaltismo. Então, eu não vou ter aí, né, uma probabilidade de estar alterando esses ruídos. Então, eu faço a inspeção, eu olho e depois eu já faço a ausculta. Assim que eu termino a ausculta, eu já passo para a percussão e depois para a palpação, tá? E aí eu quero chamar a sua atenção, porque isso daqui cai em prova, tá bom? Perguntando exatamente essa diferença, tá joia? Então, continuando aí, né, os nossos cuidados gerais no exame físico, eu vou fazer a anamnese, né? A anamnese aí eu vou ver as queixas, os sintomas do paciente. Existe alguma doença pré-existente? Qual é o histórico aí familiar, né, desse paciente? A gente pode fazer um genograma, por exemplo, para saber as conexões sociais desse paciente, para poder saber como ele interage com a família, qual é o meio em que ele vive, né? Quais são as condições espirituais desse paciente, quais são as condições socioeconômicas desse paciente, tá bom? Então, a gente vai ter aí esse histórico, tá? Eu vou levantar também os fatores de risco desse paciente, tá? Quais são os padrões de estilo de vida desse paciente? O álcool, o tabaco, né? Ele faz utilização de drogas também, né? Não só álcool e tabaco, a gente também tem uso de drogas ilícitas, por exemplo, tá? Eu também vou querer saber qual é a sexualidade desse paciente, né? Eu quero saber como que ele se relaciona, né? Qual é a preferência sexual dele, qual é a orientação sexual dele, porque a partir disso eu posso conhecê-lo melhor e posso propor também, né, medidas preventivas aí para ele, tá? Então, quando eu fizer uma avaliação geral do nosso paciente, né, tem esse quadro aí, tá bom? Eu vou olhar para a postura dele. A postura de uma pessoa, ela me dá, né, também algumas características aí. Como assim, professora? Né? Aquela pessoa que ela tem uma dificuldade respiratória, por exemplo, né? Aquela pessoa que tem algum problema na coluna, algum desvio aí, por exemplo, ela não vai andar o quê? Em pé. Ela vai estar andando como, né? Essa pessoa ela vai estar andando o quê? Mais encurvada. Então, através da postura, né? Aquela pessoa que não consegue ficar muito tempo em pé, que já quer sentar logo, por exemplo, tá? Então, através aí da postura, eu consigo olhar para esse meu paciente e consigo também, né, ver se tem alguma coisa incomodando também, tá? O paciente também com dor abdominal, né, ele vai estar mais encurvado. Normalmente, né, a gente quando tem um desconforto abdominal, a gente tende muito ao quê? Ficar colocando a mão no nosso abdômen, né? E ficar o quê? Contraindo, tá bom? A gente também vai estar olhando os movimentos aí, né, desse paciente, tá bom? A gente vai estar olhando dois tipos: ruptura generalizada do movimento voluntário ou involuntário e a assimetria aí do movimento. Quer dizer, tremores em repouso, né? O paciente, ele vai estar tremendo a mão, né? E aí ele faz o que? Ele treme
a mão, doença de Parkinson, né? Ele também pode ter tremor no movimento voluntário, ataxia cerebelar, perdão. Por exemplo, a caneta está em cima da mesa e aí quando ele vai pegar, ele começa a tremer, a mão dele começa também a tremer. A gente pode ter também a assimetria do movimento, né, que é o famoso AVC, né? Quer dizer, eu tenho um... Oh, Jesus. Eu tenho alguma patologia, né, alguma lesão, perdão, tá? Do meu lado direito, por exemplo. Então, o meu lado esquerdo facial, o que acontece? Ele perde o movimento, né? Ele cai. Então, a gente pode aí né, avaliando esse paciente também pelos movimentos corporais dele. O estado nutricional do paciente também. A obesidade generalizada por ingestão excessiva aí de calorias, tá? Ou localizada no tronco dos pacientes portadores de um transtorno endócrino. A doença de Cushing, por exemplo, né? Essa doença de Cushing é o excesso de cortisol aí correndo, né, no corpo desse paciente. E aí, com isso, né, eu posso ter uma estimulação endógena, né? Quer dizer, a minha suprarrenal, ela tá liberando muito cortisol aí, tá tendo algum problema, né? Ou então eu posso ter colocado para dentro, né, de forma exógena, quer dizer, eu fiz o uso, né, excessivo de corticoide, tá bom? E aí esse cortisol, ele vai redistribuir a gordura do corpo. Eu vou ter o quê? Uma face de lua, né? Quer dizer, aquela face mais arredondada, né? Eu vou ter aqui o meu tronco, o meu abdômen, o que mais gordinho. Eu vou ter, por exemplo, os meus membros superiores mais magrinhos. Então, ele vai concentrar a gordura, né, em lugares específicos, tá? A gente também pode ter a perda de peso generalizada, né, em consequência da ingesta calórica inadequada, ou então, né, na perda de massa muscular com os distúrbios que afetam a síntese de proteína, né, que aqui seria a sarcopenia, por exemplo, né. A sarcopenia é quando eu tenho a quantidade de proteína, né, muito baixa aí no meu organismo, né. O idoso também, ele possui aí essa sarcopenia, que é a perda de massa magra, né. Quer dizer, a gente começa a perder a proteína do músculo, tá? Eu também vou olhar o padrão de fala aí do meu paciente, tá bom? Alterado aí por doença do sistema nervoso central ou de comprometimento aí dos nervos cranianos, tá? A gente vai estar falando ali daqui a pouco, né, sobre os pares de nervos cranianos, quando a gente estiver falando ali sobre o exame físico neurológico, tá bom? Meus amigos, a gente encerra então esse primeiro bloco, tá bom? De exame físico. E aí no próximo a gente vai estar aí dando continuidade, tá bom? Tchau, tchau!